Infelizmente, situações como essa são cada vez mais comuns. Mesmo assim, a causa animal ainda enfrenta um enorme desafio: o aumento de maus tratos e a violência, como a que vimos agora. O Jornal da Clube abre espaço para que a sociedade tente encontrar saídas para esse tipo de crime. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto nós temos a diretora da Associação Vida Animal, Maria Cristina Dias. Em São Carlos, o presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB, Eduardo Ribeiro. E em Araraquara, o fundador do projeto Patas de Rua, Vinícius Mota. Eu começo aqui com a Cris Dias, porque a gente tem uma realidade seguinte: nós temos mais leis, nós temos mais divulgação, nós temos mais entidades protetoras dos animais. Nós vemos que as pessoas, a menor suspeita de maus tratos, são canceladas hoje. E por que continua acontecendo tantos episódios de violência, Cris? Porque nós temos mais animais e nós temos menos entidades que se preocupam no cumprimento das leis. Ter leis não é o suficiente, nós temos que ter leis regulamentadas, que o próprio Eduardo vai poder falar para a gente aí depois como advogado, e nós temos que ter leis que se adequem à realidade de cada lugar, né? Então nós temos começa lá no artigo 32, que é da Lei 9.605, que é a mais antiga das leis que protegem os animais. E depois disso vieram outras leis. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a Lei Feliciano, que foi um avanço muito grande em relação a ter os animais darem direitos aos animais. E nós temos depois a Lei Sanção, que é significativa porque ela aumentou pena. E aí continua se vendo animais sendo maltratados. Por quê? Porque nós temos excesso de animais. Enquanto nós tivermos excesso de animais, nós não teremos controle sobre os animais existentes. Nós não temos como dar conta de tantos animais numa cidade, por exemplo, como Ribeirão Preto. Mas, Cris, o que tem a ver? Violência tem a ver. Porque, para mim, apesar de se definir maus tratos como uma ação que coloca em risco a integridade física e emocional de um animal, muitas vezes tem atos que as pessoas fazem como se elas não entendessem bem o que é proteção e guarda responsável, que provoca os maus tratos. Então eu vou citar aqui alguns bem básicos relacionados a essa questão do controle populacional, que eu sempre bato nessa tecla. Quando uma pessoa tem um animal na casa dela, ela consegue controlar a questão de cuidados, de saúde, e consegue até passear com esse cachorro de vez em quando para desestressar. Quando uma pessoa tem 10 animais na casa dela, isso começa a ficar inviável. E os hábitos em relação a cuidar de guarda responsável, ele não é só a questão de você dar a vacina, dar a alimentação, dar a sombra, não deixar ele passar fome, não deixar ele passar frio, não é só essa questão. Existem outras questões que interferem. Por exemplo, a dona Maria, de manhã, abre o portão para o cachorro e dá uma volta na rua para fazer cocô fora do quintal dela, né? O que falta aí? Educação e orientação para a dona Maria, aí a ausência do setor público, totalmente ausente em questão de guarda responsável, de educação, e existe também a falta de conscientização da dona Maria de entender que a hora que ela solta o cachorro dela, quando ela 10, 20 anos atrás, na cidade em que ela mora, como Ribeirão, havia essa possibilidade, hoje não, o animal pode ser atropelado, né? Então, assim, quando a gente fala de maus tratos, nós temos que pensar, definir melhor a questão de maus tratos e definir melhor o que as leis permitem, porque só ter leis não é suficiente. Por isso, Felipe. Exatamente. Doutor Eduardo, vamos dar sequência aí no que a Cris disse. Já que nós temos leis o suficiente, o que está faltando aí para tirar elas do papel e colocar elas na sociedade? Bom, primeiramente, uma boa tarde. É fundamental que antes de nós termos boas leis, nós tenhamos conscientização. A lei por si só, ela tem um efeito impositivo, ela impõe uma conduta para aquela sociedade, só que sem uma conscientização da população, aquela lei ela vai ser muito pouco aplicada, como é o caso dos maus tratos aos animais. Nós temos, por exemplo, o nosso Código Municipal
aqui em São Carlos, que é um dos pioneiros na matéria do direito animal no Brasil, e o nosso Código Municipal, ele estabelece muitos outros crimes e infrações para pessoas que praticam maus tratos contra os animais. O que acontece? A falta de conscientização da população face àquele animal, face aos animais, seja domésticos ou silvestres, ocasiona um acarretamento de práticas cruéis e práticas consideradas maus tratos. Só vai mudar a realidade brasileira, a realidade do direito dos animais no país, só vai mudar quando a população começar a entender que aqueles seres que são protegidos pela legislação, eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles passam fome, passam frio. A partir desse momento, a gente vai ter uma mudança do pensamento acerca daquele animal. E aí a gente vai conseguir ter uma efetividade na lei. Pois é. Vinícius, pegando o exemplo de Araraquara, até a última divulgação, o último balanço, nós temos, aliás, mais de 1.800 ocorrências de violência animal. No ano passado todinho foram 1.200. Isso, para entidades que trabalham na proteção animal, significa o quê? Muito boa tarde, Felipe. Agradecer a Bandeirantes, a Clube, pelo espaço, né? E por estar pensando nos animais, né? E trazer essa conscientização para a população. Bom, hoje nós sabemos que aumentou-se muito o abandono de animais aqui em Araraquara, não só aqui em Araraquara, mas os nossos colegas já falaram aqui na região, eu acho que todo o estado de São Paulo, e isso infelizmente foi fruto da pandemia, né? As pessoas começaram a ter uma qualidade de vida um pouco diminuída aí, com a situação financeira que se agravou durante a pandemia, e infelizmente, né, por falta de conscientização, por falta de sensibilidade, os animais nessas famílias acabam sendo os primeiros a sofrer as consequências. Muitas vezes são abandonados, muitas vezes ficam sem alimento, e aí o Estado tenta dar um amparo, né, tenta dar uma ajuda emergencial, mas as pessoas ainda insistem aí em abandonar os animais, em estar tirando aí a liberdade, né, deles, o direito de viver. Isso é muito grave, é por isso que o nosso projeto Patas de Rua, assim como outras ONGs aqui da cidade, assim como também os órgãos da prefeitura ligados aos animais também fazem, nós procuramos trabalhar sempre a conscientização. O nosso pilar é de que a conscientização ela é muito melhor do que a punição. Claro, a punição tem que existir, a lei sanção aí foi um avanço, né? Antigamente as pessoas aí que eram pegas nos crimes de maus tratos, simplesmente iriam para a delegacia, assinavam um termo circunstanciado e eram liberadas. Hoje não, hoje essas pessoas são investigadas e se for do caso, né, de ser pego em flagrante, essa pessoa é presa, né? Tem prisão de 2 a 5 anos, né? A prisão, ela é uma forma de você punir aí esse maltratante, mas para não chegarmos a isso, para isso não acontecer, nós precisamos da conscientização. Cris, pela sua experiência, maus tratos não, a violência mesmo contra animais, está ligada a pessoas que podem cometer esse mesmo tipo de violência contra o ser humano? Aí nós estamos falando aí de violências mais graves, né? Eu comecei falando da questão da Dona Maria, mas assim, são vários modelos, vamos dizer assim, de atitudes, né, que negligenciam tanto a questão física quanto emocional do animal. Mas quando nós nos deparamos com casos absurdos, animais que são presos à corrente, animais que são espancados, essas pessoas com certeza têm que ser tratadas, né? Porque a zoofilia, por exemplo, também que nós sabemos que existe, né? O abuso sexual contra os animais. Então, isso tudo é responsabilidade das instituições oficiais. Eu quero, com todo respeito, Vinícius, colocar aqui algumas questões que você colocou aí, com relação à pandemia, o Estado dá apoio, com relação aos cães comunitários, né? Então, assim, quando a gente fala de pandemia, a gente não pode achar também que a pandemia foi um monstro que fez com que as pessoas abandonassem. O abandono, ele existe antes da pandemia. E posso garantir que a pessoa que tenha
amor próprio, tem amor no seu animal, ela vai buscar ajuda de alguma maneira, né? Os que fazem isso é que fariam por qualquer motivo, porque mudou de uma casa, de um apartamento para uma casa, essas pessoas, aí eu já começo a duvidar do caráter delas, né? Uma outra coisa. E outra coisa também, o Estado, ele não dá apoio, na verdade, para ninguém. Algumas cidades têm uma evolução aí, como São Carlos acabou de falar, do Código Municipal, por exemplo. São Carlos sempre teve um passinho à frente. E até Araraquara, com relação a Ribeirão Preto. Infelizmente, Ribeirão Preto tem uma mentalidade, eu digo, dos nossos políticos mesmo, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, que o animal é o cachorrinho bonitinho, o gatinho. Então, eu repito isso muito. Nós estamos falando de coisas muito mais sérias que isso. Como, por exemplo, se chega uma leishmaniose com tudo numa cidade e uma série de outras coisas de saúde pública. Então, ô Felipe, o que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, vamos analisar. Claro que a educação é o ponto-chave, só que nós estamos no momento do caos, todas as cidades. Acho que mesmo Araraquara e São Carlos avançando, mais avançado que Ribeirão, está vivendo o caos também, muitos animais. Então eu vou bater na mesma tecla que eu bati. O principal ponto que todas as cidades deveriam cumprir efetivamente, e cumpre muito malemar, como diz o caboclo, é a questão do controle populacional, né? Você vê que não há essa intenção. E quando eu falo de controle populacional, eu falo no sentido de atender a população que precisa fazer o controle populacional porque não tem dinheiro, e eu falo também das vertentes do controle populacional. Comércio indiscriminado, o cara que compra um cachorrinho de raça e leva para o quintal para depois revender. Então, gente, nós precisamos pensar em planos municipais de bem-estar animal. Doutor Eduardo, uma maneira sintética, eu também queria ouvir sua opinião. As prefeituras têm ferramentas na mão para poder auxiliar nessa questão? Na verdade, o que nós enfrentamos hoje, e com a pandemia ficou um pouco mais evidente, é o completo esvaziamento do aparelho estatal para combater determinados problemas. A saúde humana, a saúde animal. Então, para que as prefeituras consigam resolver o problema, por exemplo, populacional, como a Cris disse, o problema de conscientização, como o Vinícius também pontuou, é fundamental que nós investamos numa política de saúde única, que integre saúde animal e saúde humana. Com isso, a gente consegue ter o melhor aproveitamento de programas de vacinação, melhor aproveitamento de programas de castração e também programas de conscientização. Então, para que os órgãos executivos municipais consigam resolver o problema da causa animal, o problema do abandono, o problema de animais feridos ou sofrendo violência dentro de residências, é realmente tratar essa questão como uma questão de saúde pública. Os animais merecem esse status de serem incluídos nos calendários e nas ações das prefeituras para a saúde única, que é o novo termo que está sendo usado recentemente. Perfeitamente. Vinícius, para a gente concluir, eu queria deixar ali um recado para o cidadão que quer ajudar as entidades que prestam esse serviço de proteção animal. Como o cidadão pode ajudar? Olha, Felipe, existem diversas formas de você ajudar, né? Em Araraquara mesmo, eu falo aqui pela nossa cidade, nós fazemos diversas campanhas, não só o meu projeto, como outras ONGs, como a própria Coordenadoria de Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura, realiza diversas ações. Então é importante, a população divulga, se você não pode adotar, se você já tem um animal na sua casa, divulga, leva para sua família essa ideia, pede para alguém estar indo lá, porque você vai na feirinha, você vê o animal, você vê a situação do animal, o coração acaba tocando, e eu tenho certeza que você acaba levando um animal, seja um gatinho, um cachorro, né? E também tirar alguns estigmas que tem na cabeça da população que não são verdades. Por exemplo, que um animal adulto vai te dar muito trabalho. Hoje a maior parte dos animais que estão no abrigo são animais adultos. E por que isso acontece? Porque as pessoas, quando querem adotar, pensam, eu vou adotar um animal filhote, porque eu vou criar ele desde pequenininho, mas o animal adulto está lá também, esperando um lar, ele está lá esperando amor, esperando carinho, então ele pode ser adotado, às vezes um animal idoso. Nós temos pessoas, eu conheço pessoas que só adotam animal idoso.
E eu acho isso extremamente importante, porque o animal idoso, ele está ali no fim da vida, ele está ali querendo um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, mas ele não tem porque às vezes as pessoas dão preferência para os filhotes. Então, essa é a parte de conscientização que somente a população, um a um, pode fazer isso e podemos mudar a situação aí dos animais da nossa cidade e de toda a região. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, a diretora da Associação Vida Animal, Maria Cristina Dias. Em São Carlos, o presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB, Eduardo Ribeiro. E em Araraquara, o fundador do projeto Patas de Rua, Vinícius Mota. A todos vocês, o nosso muito obrigado.